bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Arthur Trigueiro E eu sou Carolina Gomes. e hoje nós temos um assunto muito quentinho. A gente vai falar sobre ambientes aconchegantes. Você sabe o que é isso? Você entende sobre isso? Você quer conforto? O que é um ambiente aconchegante pra você? Escreve pra gente nos comentários. Isso, e aproveitando que você vai estar escrevendo, aí já compartilha, já manda pra alguém, já dá like, se inscreve no canal, segue. Ativa todo mundo. sininho. É, tudo isso, tá? Obrigado, @arquiteturacas. E um brinde. Bom, você sabe o que é um ambiente aconchegante? Na verdade, o que é um ambiente aconchegante pra você, né? Eu acho que existem verdades que dependem das pessoas, né? Às vezes um ambiente aconchegante pra mim pode não ser um ambiente aconchegante pra você. Mas existem certas estratégias da arquitetura que a gente usa para deixá-lo num geral do que é o aconchego, né? Tipo, o que é o conforto e qual que é meio que o padrão disso. Exato. E aí eu acredito que existam, teoria minha, existem 3 tipos de conforto. O térmico, o acústico e o visual. Talvez existam outros que eu não esteja lembrando, mas pelo menos dentro da nossa disciplina, eu acredito que esses são os mais, né? Uhum. Eu acho que assim, o ambiente ele tem que estar o máximo possível em harmonia nesses 3 itens. Porque é importante que o ambiente ele esteja termicamente confortável, então nem um ambiente muito frio, nem um ambiente muito quente. Uhum. E não apenas em temperatura, mas que o ambiente ele esteja de acordo com a sua região que você mora, e esteja de acordo com a atividade que ele exerce. Exato. Então, assim, às vezes uma lavanderia é interessante que bata mais vento do que, por exemplo, num dormitório, para que as roupas sequem. Não é interessante que um ambiente que toma sol à tarde, por exemplo, que ele seja todo envidraçado, porque dentro ele vai ficar bem quente. Sauna. Então, o conforto térmico é que ele esteja, em questão de temperatura mesmo, confortável. E isso a gente faz com algumas técnicas, né? Se você mora em uma região muito quente, a gente opta por pisos frios, por revestimentos frios. Se você precisa de um pouco mais de quentura, né, de aconchego, calor mesmo. de calor no seu ambiente, a gente opta por revestimentos mais quentes termicamente, como por exemplo a madeira. Que é aquela questão se o material absorve ou não o calor e, enfim, a temperatura do ambiente. E aí é entender quando que isso é bom, quando que isso é ruim, quando que é ideal ou não, também depende das demandas do cliente. E aí é isso que a Carol falou, né? Se seu piso é frio, então talvez não seja interessante colocar se você mora num lugar frio. Exato, é sempre interessante você tentar fazer uma harmonia em relação ao ambiente que você vive. Então, por exemplo, eu vivo na praia, que é um ambiente normalmente muito úmido, muito quente, é legal você ter um piso frio, né? Nossa, eu moro na serra, que tem muita neblina, é muito frio, então é mais aconchegante você ter revestimentos quentes. Por isso que você vê bastante madeira, por exemplo, em casas de montanha. Não só por disponibilidade de madeira, mas também porque realmente é um material que absorve o calor, deixa o ambiente realmente naquela temperatura um pouco mais alta ao longo do dia. Sim, então esse é o primeiro conforto, que é o conforto térmico. Isso. O conforto acústico é aquela coisa, se você mora numa rua muito barulhenta e quer abafar isso o máximo possível, ou se a sua rua não é barulhenta, então também aí ok, tem menos técnicas a se fazer, mas também tem a questão da acústica entre ambientes. Então, por exemplo, se você mora numa rua muito movimentada, é ideal que você tenha, por exemplo, um vidro duplo ou uma caixilharia mais resistente. O que acontece é que para uma construtora, encarece bastante ela colocar esses vidros e essa caixilharia bem resistente em todos os apartamentos. Então é comum a gente ver que os ambientes não são tão isoladamente acústicos quanto deveriam. Mas uma boa opção é você, por exemplo, pegar vidro duplo, porque a entrada de som ela é mais dificultada, porque tem literalmente duas camadas e uma intermediária de ar. Então entra menos som. O drywall também, que é
um divisor de ambientes, né, que é vamos dizer assim, uma alvenaria, mas não é, é o drywall mesmo, que é gesso. Por ela ser mais fina e completamente oca entre ela, a passagem sonora é muito mais fácil do que se você pegar uma alvenaria convencional ou uma alvenaria de concreto, enfim. Aí existe o drywall acústico, que é esse que tem um preenchimento de uma espuma específica, ou manta de vidro, ou alguma outra que no momento eu esqueci. Enfim, existe um preenchimento entre as placas de drywall que pode se fazer, mas isso sempre encarece, então normalmente é mais fácil seguir com a alvenaria comum. Na verdade, acho legal a gente explicar o que é drywall, né? Então drywall, pra quem não sabe, é uma estrutura que você faz metálica, e aí você, né? E aí ela fica tanto nas bordas quanto no meio, e aí você completa ela na frente e atrás com uma placa de gesso bem fina. Então no meio ela é completamente oca. É quase como um sanduíche. Exato. E aí esse revestimento acústico, ele vem no meio dela para impedir essa passagem. Exato. Já uma alvenaria convencional é o tijolo baiano, que você vê que ele é um pouquinho mais denso e ele realmente tem uns furos, né, para passagem de conduíte, enfim, e para ele não ficar tão denso, mas ele é mais preenchido do que o drywall. E sobre também a caixilharia acústica, é importante ressaltar que, até se você estiver procurando isso, normalmente existe muita diferença de preço entre as que fazem o vidro duplo e as que fazem o vidro duplo com o caixilho reforçado. Porque é importante que tenha uma vedação real. Então, muitas vezes, o que muitas empresas fazem é te vender o vidro duplo, mas não te vender o alumínio, né? O que segura o vidro. De forma equivalente. E faz muita diferença. Porque se você não tem essa caixilharia equivalente, o som ainda vai passar pelas brechas da estrutura. Então você vai pagar caro por algo que não é 100% efetivo. Isso. Então é muito importante que essas duas coisas estejam combinadas. Então, o conforto acústico é basicamente isso, né? Você pode ter tanto entre ambientes interno e externo, quanto entre ambientes internos. Isso mesmo. Existem também outras opções acústicas de decoração, enfim, mas acho que aí também já é um item muito específico pra gente entrar nesse episódio. Mas se você estiver interessado em saber outras soluções acústicas, põe nos comentários. E aí, por fim, a gente tem o conforto visual, que é aquele que é completamente subjetivo. Mas dentro dessa subjetividade também existem orientações. Então a gente opta sempre por um balanço, né? Então, não fazer... Isso aqui dentro do caso, tá? A gente sempre opta por não priorizar soluções extremamente poluídas e coloridas e com diversas texturas. A gente sempre tenta optar pelo que a gente entende como harmonia. Então, às vezes, um ambiente mais neutro, com alguns pontos de cores, texturas que sejam equivalentes ou que conversem, e sem causar aquela poluição. Tem arquitetos que gostam de criar o que a gente chama de poluição visual, né? Que são ambientes muito carregados. Mas é a intenção. Aqui no caso a gente não tem muito esse costume. A gente prefere fazer que nem o arquiteto Mies van der Rohe, que menos é mais. Isso, a gente segue um pouco essa linha. Mas eu acho que muito do que a gente faz também é aquilo de não querer pesar o olho, porque eu acho que dentro do aconchego você também tem essa questão de querer estar num ambiente que te transmita paz, que não te carregue, então que não seja 1 milhão de informações ao mesmo tempo, então... Seja um ambiente mais de descanso mesmo, de contemplação, do que algo que te pesa, né? Sabe, porque é sua casa, seu escritório, é um ambiente que não é necessariamente um museu, que toda hora você tem que estar olhando para um canto e encontrando uma coisa nova. Contemplando. Eu acho que é legal investir em detalhes bem resolvidos, em soluções diferentes do padrão, mas isso não significa 3 milhões de objetos em cima da sua mesa de centro, necessariamente. Exato. Mas falando de objetos, eu acho que também tem algumas outras formas da gente conseguir um ambiente bem aconchegante. Então, a gente sempre tenta colocar alguns tons quentes. Então, se você tem tons frios em vamos dizer assim, nos seus mobiliários ou na parte majoritária da sua casa, a gente tenta colocar tons quentes em almofadas, em quadros, em tapetes, enfim, em algum detalhe, algum item decorativo. A gente também gosta bastante da questão de plantas.
Planta sempre vai trazer conforto, independentemente se o seu ambiente é quente, é frio. Acho que em Sempre. todo projeto nosso a gente considera planta. Eu acho que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, assim, da arquitetura, interiores. Cada vez mais se põe plantas. Mas assim, eu pensando Carolina, eu não sou mãe de planta. Também não. Mas, por exemplo, a gente tem um cliente que falou pra gente que ele quer muito ter planta, mesmo que seja falsa. A planta falsa, artificial, né? É uma questão muito particular. Mas, no caso, se é um cliente pedindo, então A realmente gente na foto orienta. vai ficar bom. A gente orienta, mas assim, qual que é a questão da planta? A planta, ela traz ali um verde. Normalmente a gente opta por plantas verdes, tá? Isso. Então a gente não costuma colocar flores coloridas, a gente opta por um padrão mais folhagem. Até porque flor é uma coisa muito perene. Exato. Então ele traz ali uma cor muito natural e muito bonita e traz um aconchego para qualquer ambiente. Então você pode fazer um banheiro, você pode fazer um escritório, você pode fazer uma sala, um quarto, uma Qualquer cozinha. ambiente. Um vaso com folhagens, ele sempre... Ele é coringa. Vai bem Ele é em coringa. qualquer coisa, em qualquer lugar. E se for uma planta real, sempre vai também ter aquela questão de que vai purificar o ar, mais ou menos, mas tem esse efeito. Agora, uma dica importante, acho que da planta artificial, é que se você tem um ambiente que não tem iluminação natural, não coloque uma planta artificial nele, porque vai ser muito artificial. Eu acho que você deve concordar. Concordo. Eu concordo. Porque realmente é uma coisa que, assim, talvez passando rápido você não note, mas não faz sentido ter um ambiente com uma planta se esse ambiente não tem uma janela, por exemplo. Mas aí a gente pode optar por plantas preservadas, como é o nosso cenário, que ele faz muito sucesso por aqui, muita gente gosta dele. É verdade. Eles são... é um jardim vertical preservado, então você assume a característica que ele não é verdadeiro, mas ele também não fica com aspecto falsificado. É um investimento um pouquinho mais alto do que uma planta artificial, mas ele carrega consigo um caráter de, ok, não sou verdadeiro, mas ainda assim sou muito elegante e bonito. Só lembrar de tirar o pó, que fica mais verdadeiro. Exato. Agora, uma questão macro que eu acho que super encaixa depois na micro é que quando você planeja um ambiente, é muito importante que você atenda às necessidades daquele lugar para que ele consiga ser organizado. Exato. Então, assim, não adianta nada você ter uma sala que tem pouco espaço de armazenamento, porque o resultado final vai ser desorganização. Você não vai ter espaço para armazenar suas coisas e isso acaba ficando desorganizado. E desorganização não é sinônimo de conforto, de aconchego. Exato, eu acho que é muito importante no momento de entender o seu ambiente, entender a sua dinâmica de organização. Se você sabe que você é a pessoa que pega qualquer livro e coloca em qualquer canto depois, ou sei lá, sabe, se você é essa pessoa que não se preocupa muito em devolver as coisas pro seu lugar, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é importante considerar isso no seu ambiente pra gente saber que não é legal que seja um ambiente com muita estante à mostra, com muita prateleira, o máximo de armários fechados que der pra ter, melhor, porque se a bagunça ficar dentro do seu armário, quando você estiver na sua sala fazendo as suas coisas, pelo menos você não vai estar convivendo nesse ambiente desordenado. Exato, e aí vai ficar mais aconchegante. Exato, porque no final das contas o aconchego é isso, é sobre você ter conforto e espaço livre para sua mente se preocupar com outras coisas que não o espaço onde você está. E se você for se preocupar com o espaço, que seja achando ele legal e gostoso, e enfim. Eu acho que pra gente fechar com chave de ouro, uma coisa muito importante que sempre gera polêmica aqui no caso é a questão da iluminação. Mas é muito importante que você tenha uma iluminação que seja confortável para você. Então, um ambiente muito escuro quando você precisa de luz é ruim. Um ambiente muito iluminado quando você quer um ambiente mais de descanso também é ruim. Então, é importante que você entenda o que você exerce naquele espaço e ter uma iluminação adequada. Tenho certeza que isso vai mudar completamente o aconchego e o seu bem-estar enquanto você fica naquele lugar. Isso mesmo, porque a iluminação, por mais que seja um ambiente de trabalho, vai ter momentos que você vai querer um pouco menos de luz nesse espaço. E isso faz total diferença também para o seu conforto visual. E, enfim, a luz também pode estimular um pouco o seu cérebro, então às vezes isso entra num outro nível de conforto que eu não sei classificar.
Acho que pode ser conforto visual também. Também, né? É. Então é isso, gente. Térmico, visual e acústico. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Comenta aqui pra gente o que você acha super aconchegante no seu quarto ou no seu espaço e o que você poderia fazer de diferente para que ele ficasse mais aconchegante. Vai ter muita gente falando que é bagunçada. Eu sou Quero bagunçada. Eu já assumi isso em outro podcast e reafirmo aqui, gente, eu sou uma pessoa bagunçada. Eu tendo a desordem também. Ah, então é isso. Um brinde, né? Até o próximo.